bem, teve um tempo na história do Brasil que as pessoas começavam a ficar extremamente preocupadas quando viam alguém de farda na rua. Como se essa pessoa fosse um sinal de repressão, de ditadura, de arbitrariedade. Uma geração cresceu ouvindo nas escolas que o militarismo era nefasto para o país, que o importante era o povo livre e soberano ter as suas próprias escolhas, e o importante era ter uma imprensa livre, em que a verdade nunca poderia ser escondida de ninguém. O tempo passou, esse período da história do Brasil marcado por uma ditadura que durou por mais de 20 anos, impediu o povo de eleger o seu presidente, mas não impediu as pessoas de se informarem, não impediu as pessoas de terem as suas próprias posições. Uma ditadura que foi ao encontro de guerrilheiros, muitos deles que assaltavam bancos e que se entrincheiravam atrás de rios, córregos, florestas, para tentar fazer ali aquilo que, na opinião deles, era o bom combate. O tempo passou e essa fase do Brasil, que teve até sequestro de embaixador norte-americano, teve também na figura de um dos seus articuladores, o jornalista Fernando Gabeira, uma declaração lúcida e, acima de tudo, madura. Ainda em um dos governos do PT, em uma entrevista ao Canal Livre da Rede Bandeirantes, o Gabeira disse o seguinte, que naquela época, aqueles que pegavam em armas, aqueles que se diziam lutar pela democracia, mentiram. Na verdade, o que eles queriam era instalar no Brasil a ditadura do proletariado. E essa ditadura do proletariado, ela acabou não sendo instalada no país naquele momento. Mas, é óbvio, tivemos as consequências da ditadura. Erra também quem diz que não teve ditadura no Brasil. É óbvio que houve ditadura no Brasil. Mas é preciso avaliar as razões que modificaram os rumos dessa nação no ano de 64. Mas é inequívoco que houve a ditadura. E o preço foi uma geração que acabou se formando no banco das universidades, das escolas mais primárias, nos berços da produção cultural desse país, uma geração que acabou acreditando que aquela gente que acabou provocando aquele estado de instalação de um governo militar, porque se não fosse aquelas ações todas não havia militarismo no poder por mais de 20 anos, quem provocou tudo aquilo foram aqueles pseudo-democratas que se travestiam de democratas, mas eram na verdade ditadorizinhos e ditadurazinhas que queriam também dominar na base da força. E o que aconteceu? Uma geração cresceu, se desenvolveu, os partidos se desenvolveram também de maneira bastante alucinada após a abertura democrática, a reabertura, e surgiram aí segmentos que tiveram formações boas, pessoas do bem e pessoas do mal. Porém, a turma do mal dominou a cúpula desses partidos e acabou usando aquela pequena parte de pessoas bem intencionadas que fizeram parte desses partidos. Muita gente boa já foi filiada ao PT, mas saiu porque percebeu que aquilo não era o que parecia. Muita gente boa já foi filiada a outros partidos de esquerda, mas também saiu porque percebeu que não era aquilo que eles diziam. Na prática, a teoria é outra, não é isso? Uma frase famosa, frase irônica, claro, mas funciona para os partidos de esquerda do Brasil. Na prática, a teoria é outra. E agora vem uma disputa recente entre a polarização de dois partidos, o PSL do Bolsonaro, o PT do Haddad. No ano passado o Haddad não era o Haddad era o Lula, a própria campanha do PT dizia isso. O Lula preso, pagando pelos seus crimes, em uma condenação, porque tem outras várias condenações que vão continuar a julgar
esse cara que tinha tudo para ser um grande líder, porque teve um apoio popular alucinado, mas traiu o povo e traiu as pessoas de bem desse país que acreditavam nele. Queria instalar de novo, depois de um bom tempo, a chamada ditadura do proletariado, comandando uma grande rede nos países latinos, uma rede constituída e concebida no Foro de São Paulo, que teria o Brasil como seu grande mantenedor. E aí se explica a grana que foi mandada para Cuba, para Venezuela, para Nicarágua, para outros países desse eixo do mal. Mas enfim, depois daquele embate de 2018, aonde se perderam amizades, se desfizeram casamentos, se perderam relações fraternais porque as pessoas obviamente tomaram partido. Caiu a máscara das pessoas no ano passado, foi um ano de queda de máscaras. As pessoas mostraram exatamente aquilo que queriam para o Brasil. E isso tem um preço. Os que têm um preço têm que pagar um dia. Aqueles que pagam o preço por quererem que o país estivesse de novo na mão de bandidos, e aqueles que escolheram pagar o preço para ver o Brasil na mão de pessoas sérias e honestas. Os dois lados pagam o preço. Mas é óbvio que nós precisamos sempre acreditar que o preço melhor para se pagar é o preço de estar do lado certo. E você sabe, meu amigo, minha amiga, qual era o lado certo em 2018. E esse lado certo está há menos de 4 meses no poder, mas já conseguiu fazer coisas importantes. Só não fez mais porque alguns setores da mídia, extremamente prejudicados com a perda de verbas publicitárias milionárias, que serviam no passado mais para alimentar falsas esperanças, com falsas notícias para o povo brasileiro, do que propriamente em fazer um jornalismo sério, esses veículos perderam a mamata. Poderia estar melhor, mas não está, porque tem um Congresso, apesar da grande renovação feita em 2018 nas urnas, ainda existem caciques nojentos, asquerosos, bandidos, covardes, que tomam conta ainda de setores importantes da Câmara e do Senado. E essas pessoas atrapalham muito o governo. É verdade, o governo poderia ter feito mais coisa nesses meses iniciais, poderia ter sido muito melhor se o vice-presidente, vaidoso, extremamente confuso, não jogasse às vezes a bola contra o gol do próprio governo, como quem está louco para fazer um gol contra. Esse é o nosso general Mourão, pessoa idônea, um homem honesto, competente, culto, mas que precisaria ser menos vaidoso e começar a falar a língua oficial do governo, que é a língua que deve ser colocada na pauta pelo presidente da República. Aliás, o presidente Bolsonaro, ainda como candidato, pôs na pauta já aquilo que pretendia fazer para o Brasil. E fica extremamente esquisito, extremamente deplorável rever aquela frase, aquele diálogo que o vice-presidente teve nos veículos de comunicação, por exemplo, a respeito do aborto, quando ele disse que o aborto é um problema da mulher, é um problema pessoal. Quando ele não discute o aborto como uma questão social, espiritual, econômica, sim, mas principalmente espiritual e social, porque você não pode vilipendiar uma vida, você não pode generalizar uma morte todas as vezes que ela é resultado de uma vida indesejada. Quem decide a vida que está dentro do corpo de um ser humano? Quem decide a vida daquela criança que está sendo gerada pela mulher? Ela decide se pode matar a criança? É isso que o general Mourão deixou claro, deixou explícita
na sua afirmação, essa não é a posição do presidente Bolsonaro. Essa é uma opinião pessoal do general Mourão. Aliás, essa também não era a opinião do general Mourão na campanha. Passou a ser agora a opinião do general Mourão durante o governo. Talvez quando as luzes se acendam e os jornalistas digam 3, 2, 1 e comecem as suas perguntas, o Mourão mude as suas convicções, mas isso não pode ser dessa forma. O Brasil pode ser grande, gente, pode mudar de verdade, mas a gente não pode ficar ligado nessa situação de que o milagre aconteça em 3, em 4, em 5 ou em 1 ano. É preciso que as pessoas acreditem que o conjunto de fatores vai fazer esse país se transformar. Primeiro foi o voto. A característica antes era de tanto faz como tanto fez, mas isso mudou. O povo brasileiro, nas urnas em 2018, fez escolhas extremamente importantes, mostrou consciência, mostrou maturidade. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é nós entendermos que é necessário, primeiro, que haja liberdade para que o governo trabalhe. Essas pesquisas também que estão sendo lançadas, Ibope, Datafolha, os caras erraram nos levantamentos feitos no ano passado com relação à presidência da República, a disputa pelo governo. Tem alguma confiabilidade as pesquisas agora sobre a popularidade do presidente? E outra, essas pesquisas têm que ser feitas no mínimo, ou no máximo, no final desse primeiro governo, desse primeiro ano de governo, e não agora. Tendencialismo não pode ser o ponto-chave para ser avaliado um governo que começou agora com muita boa vontade. Eu não sou aqui defensor de nenhum governo de olhos fechados, mas esse governo precisa ter crédito, porque mostrou que já tem o aval da grande maioria do povo brasileiro pelas decisões que tomou nesses meses iniciais. E principalmente pelos pontos de denúncia que fizeram parte da campanha. Porque o amigo e a amiga que me ouve, que me vê, sabe que nas eleições passadas, alguns candidatos à presidência tinham muitos documentos em mãos para poder fazer o enfrentamento com o PT. Não fizeram. Se acovardaram, porque também tinham o rabo preso. Jair Messias Bolsonaro só foi à frente para defender as suas propostas e para fazer as denúncias necessárias, inclusive tendo o apoio do povo, porque falou aquilo que precisava ser falado, sem escamotear verdades. E ele só fez isso porque não tinha o rabo preso. E ele continua não tendo o rabo preso. Mas é preciso que a gente tenha muita atenção para evitar que um descrédito feito por manobras desleais de setores da mídia, de setores da política e de setores daqueles que são derrotados e que querem voltar ao poder, não podemos deixar que isso influencie as boas intenções e os bons trabalhos que vêm por aí. Era isso que eu quero mais uma vez passar para você nesse nosso início de conversa hoje aqui no nosso Nedre Especial. Fique ligado, o programa começa agora. Olha, comentaram muito no ano passado, durante toda a campanha, que a vitória do Bolsonaro significaria uma instalação de ditadura eleita pelo voto do povo. Falaram um monte de besteiras, de falsidades, e nós chegamos nesse momento da história do Brasil, e quem na verdade está aí fazendo o jogo da censura é o Supremo Tribunal Federal, para defender o Dias Toffoli. Eis a decisão que você já sabe, foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, censurando a revista Cruzoé e o site O Antagonista. Vejam só como que as pessoas acabam mostrando as suas verdadeiras faces mediante ao desespero. Dias Toffoli ficou extremamente preocupado com as denúncias e revelações que foram feitas pela Cruzoé. A Cruzoé e o Antagonista fazem jornalismo sério, jornalismo feito na base de investigação,
com dados, com provas. Ficou feio para o Supremo, ficou lamentável para o ministro Alexandre de Moraes, que sempre teve aí um papel muito importante quando esteve à frente da Segurança Pública do Estado, foi ministro também, mas agora, como ministro do Supremo, acaba cometendo aí uma grave arbitrariedade que obviamente vai ser sempre lembrada como uma situação de deplorável momento na história do Brasil. É uma pena que isso tenha acontecido. Viva a democracia brasileira, viva a esperança da informação livre e soberana. Nosso repúdio a todos aqueles que tentam censurar os veículos de comunicação. Eu tinha aqui em Piracicaba, as pessoas se lembram, do jornal O Democrata. O Democrata foi censurado também no ano de 1996. A gente não esquece não, a gente não esquece. É deplorável. Todo tipo de censura é deplorável. É importante que as pessoas olhem para dentro de si e busquem as suas convicções sempre voltadas para o bem. Mas infelizmente, nem sempre as pessoas que estão para fazer o bem fazem essa análise, essa autoavaliação. E acontecem coisas desse tipo que acabam sendo tristes, muito tristes. Envergonham o Brasil e nos envergonham também, não apenas entre o nosso povo, mas também no exterior. Entidades de liberdade de imprensa, de direitos de liberdade de imprensa, entidades voltadas ao jornalismo de maneira geral, de cunho internacional, todas elas manifestando-se, mostrando, é óbvio, a sua lamentação, o seu repúdio a essa atitude, que repercute, já faz alguns dias que isso aconteceu. Trago de novo aqui para a gente conversar sobre isso, para refletir sobre esse momento, já que não houve nenhum tipo de alteração na decisão tomada pelo ministro do Supremo. É uma pena. Néder Especial de hoje tem para você a Festa da Páscoa do Clube de Campo de Piracicaba e a Semana da Cultura Árabe na Sociedade Sírio-Libanesa, parceria com a Câmara de Vereadores. Vamos começar falando da Páscoa, a comemoração no Clube de Campo. Festa da Páscoa aqui no Clube de Campo, ao lado do diretor Hélio Braga Júnior. Mais uma vez, família chegando, é uma festa muito esperada essa, né, Elinho? Bom dia. Bom dia, Néder. Mais uma vez. Hoje, infelizmente, assim, o tempo não está ajudando muito. Nós temos sempre um esquema, assim, um plano B. Já colocamos nosso plano B e estamos com a casa lotada, as famílias estão chegando, deu uma amenizada na chuva. E nossa festa está bem organizada e linda, como sempre. Agora, o evento ele foi trazido aqui na sua totalidade para o mini ginásio, devido a isso que você falou, a chuva, mas está tudo muito bem equacionado, distribuído bonitinho, não deixou de faltar nada, né?
Ah, não, com certeza. Quando nós organizamos sempre festa aqui no Clube de Campo, como eu falei para você, nós deixamos sempre uma alternativa em caso de chuva, em caso de alguma coisa que aconteça, né? E já de manhãzinha nós já mudamos toda a estrutura e ela acolhe o nosso associado de uma maneira assim muito boa, muito bem, e está todo mundo se divertindo, está muito gostoso ver as crianças e as nossas famílias aqui dentro. Olha, a gente, durante todos esses anos, estamos aqui no clube registrando, trazendo as informações, e na gestão do presidente Fernando Maniero, o Elinho está ocupando essa diretoria de cultura. Estamos no final da direção do Maniero, consequentemente o Elinho está encerrando esse mandato na diretoria cultural. Queria que você falasse um pouquinho de um balanço, de uma avaliação sua nesses anos, porque foi realmente um ano de muito trabalho, de muita coisa bacana e de novidade que foi trazida aqui para o clube. É verdade, primeira coisa, eu quero agradecer aos diretores e ao Fernando pela confiança, porque quando ele escolhe, o presidente escolhe um diretor, é muita responsabilidade para o presidente. Então eu agradeço muito esse pessoal, porque eu já estou há 3 diretorias, ocupando cargos aqui dentro, e eu acho que o balanço é muito positivo. Eu, quando fui chamado aqui para o Departamento Cultural, a minha intenção e o que foi oferecido para mim foi uma mudança. E nós trouxemos, acho que, muitos eventos, muitas mudanças, muitas coisas novas que foram implantadas. E eu acho que, assim, todas as festas que nós fizemos sempre teve muito sucesso. Mas eu divido tudo isso com o meu departamento, com a Cida, que sempre esteve muito junto comigo, aos outros departamentos, do esporte, social, o marketing, que nós sempre trabalhamos junto e conseguimos esse êxito em todas as coisas. Então eu acho que a gente entrega uma diretoria assim muito satisfeito. E com o resultado de um trabalho muito bem feito. Parabéns, e você vai com certeza continuar sempre atuando aqui no nosso clube de campo pelo trabalho, pela sua grande dedicação, né? Parabéns, Elinho. Vamos voltar a nos falar em breve, hein? Olha, muito obrigado. Vamos aguardar essa transição de diretoria. E aí, quem sabe, a gente volta a falar numa situação diferente, com um cara diferente. Vamos ver, tá? Mas eu, de qualquer maneira, eu agradeço toda essa gestão do Fernando, mais uma vez, todos os associados, todas as pessoas, você que esteve sempre junto com a gente. E vamos em frente, a vida é isso aí, a gente passa e o clube fica, né? O clube é mais importante do que todas as coisas. Legal, obrigado, Elinho Braga Júnior. Abração, viu? Outro para você, Nédio, um abraço a todos. Vamos ver mais detalhes aqui da Festa da Páscoa.
Olha, a gente está aqui na Rua do Porto, restaurante Porto das Águas, ao lado da nossa amiga Cristina Teodoro, a proprietária da casa. Você está vendo as imagens agora de um local agradabilíssimo. Estamos fazendo essa gravação no almoço de domingo, ainda é cedo, daqui a pouco mais pessoas estarão por aqui. Você vai vendo as imagens de um lugar que virou tradição já na Rua do Porto, está desde 2008, com muito sucesso e muita boa frequência. Tudo bem, Cristina? Tudo bom, Éder? Tudo firme. Fala um pouquinho do Porto das Águas, como é que você está aqui com esse restaurante nesses anos todos? Virou um cartão de visita na Rua do Porto. Sim, virou um cartão de visita. Assim, nasceu do nada, né? Assim, um estalo de 5 minutos, sou advogada, sempre advoguei. E aí, de repente, falei, vou montar uma coisa diferente. E abrimos aí em 2008, maior sucesso. Vencemos logo, 2 meses após aí da inauguração, um festival gastronômico. E aí ele andou sozinho, a casa andou sozinha, sempre muito movimento, muita qualidade, muita gente. Em função disso que nós abrimos a segundo Porto das Águas, a Carlos Botelho, tá? E aqui a gente trabalha com pratos à la carte diversos, de carnes e peixe, porções, salada, tábuas de frios, peixes assados, a churrasqueira nossa, nós temos lombo de filhote, o lombo de pintado, posta de filhote, posta de pintado, piapara, tambaqui desossado, o espeto, né, de pintado. E nós vencemos, inclusive, o último festival gastronômico que teve em Piracicaba, que foi em 2016, nós vencemos com o tambaqui desossado e cuscuz marroquino, tá? Foi que encerrou com chave de ouro os festivais aqui de Piracicaba e região. E virou um prato da casa, né? Uma especialidade. Virou um prato da casa, é um prato maravilhoso e todo mundo pede, e por aí afora. Olha, você vê a variedade, né, as delícias que são realmente muito procuradas nesse local aqui no Porto das Águas. As pessoas vêm para cá já porque conhecem o cardápio, sabem de tudo. Porque conhece a casa, ou frequentou, porque aqui é local turístico, né? Então, no meio de semana, a gente tem um público variado piracicabano e da região. Final de semana é quase 100% turístico. Mas tem pessoas que voltam, se não voltam, indicam. Tá? Que já passaram pela casa e já sabem o que quer comer, que peixe que ele quer escolher. É mais ou menos por aí. E aqui falou bem a Cristina, né? Um ponto turístico tradicional, é uma referência de Piracicaba. Final de semana lota de gente de várias cidades da região, do estado, né? E você aqui, as pessoas procuram porque reconhecem realmente que é um local diferenciado, além do bom atendimento, de tudo que é muito feito com qualidade, né, Cristina? Sim, qualidade, muita qualidade, tá? E tanto, né, que eu, depois de tantos anos longe da faculdade, eu voltei há 3 anos atrás e prestei um novo vestibular e fiz faculdade de gastronomia. Tudo por causa de aperfeiçoar, apesar de tudo ser feito com qualidade, processado com qualidade, quando você tem a técnica, ela muda de figura. Então, assim, eu garanto a minha casa, tá? Porque eu sou a chefe dela. Isso aí. Tá? E diz aquela história que você começa a comer pelos olhos. Então aqui a gente, quando chega, começa a comer pelos olhos mesmo. Que a gente está vendo essas imagens logo na entrada aqui na churrasqueira. Coisa maravilhosa, né? Não, tudo feito com lindo, tudo fresquinho, tudo feito na hora. E assim, no domingo passa aqui pela casa de 500 a 600 pessoas. Tá? Então essa churrasqueira, essa é a primeira remessa de peixe que está sendo assada, que foi pré-assada agora, e vem mais 2 depois dessa. Tá? Só se chover, né? Se chover, aí acabou a Rua do Porto mesmo. Chuva não pode, mas tá um tempo bom, bonito, o verãozão tá aí. Esperança de um verão longo, inclusive. Sim, né? um verão longo, com bastante êxito, sem enchentes, né? Apesar que a enchente traz público, mas também traz de sabores para nós, né? Nós estamos aguardando aí um verão assim com muito sucesso aqui na Rua do Porto. Cristina, sucesso a você. Porto das Águas aqui na Rua do Porto, com muito carinho, com muito zelo, fazendo aqui as melhores, as delícias da Rua do Porto. E você com bom atendimento, com muita simpatia, recebendo essas pessoas todas, muita gente vindo, voltando, porque aqui tem qualidade. Tem qualidade, bom atendimento, assim, aquilo que o público, porque tem uma expectativa, né? O público quer comer bem e o preço compatível. Encontra aqui no Porto das Águas. Maravilha. Tá bom? Fica com Deus, sucesso. Você também, Valeu. muito obrigado por essa oportunidade. Tá, Eu que agradeço a atenção.
Semana da Cultura Árabe, vamos lá! Olha, estou aqui com o vereador Capitão Gomes, autor dessa propositura que virou o decreto da Semana da Cultura Árabe, isso no ano 2000. De lá para cá, a Semana da Cultura Árabe só cresceu, expandiu. Prazer em revê-lo, capitão. Obrigado Alexandre, muito obrigado pela oportunidade de me dirigir a esse público maravilhoso, que é um programa muito ouvido, né? Está de parabéns, cumprimento você pelo sucesso. E realmente você disse, foi criado no ano de 2000 e anualmente vem melhorando, vem se aperfeiçoando. É uma contribuição parlamentar da Câmara de Vereadores de agradecimento à comunidade sírio-libanesa pelo muito que fizeram por Piracicaba. Eu falo Piracicaba porque não sei Piracicaba, mas os sírios, os libaneses, fizeram muito por São Paulo, pelo Brasil. E aqui, repleto de amigos lá na Câmara, hoje homenageando a professora Ângela, o Paulo, que era empresária da Porta Larga, e você foi presidente da sociedade, tivemos a ocasião de fazer diversas solenidades juntos. Eu vejo isso com muita gratidão por parte dos presidentes da sociedade, que enaltece aqueles companheiros que estão aqui, que deram a vida por Piracicaba, que dignificaram a sociedade sírio-libanesa. Eu cumprimento vocês por todo esse trabalho, você principalmente. E na sua pessoa, quero estender o meu abraço publicamente de agradecimento ao seu pai, professor Dr. Néder, que também é um grande batalhador, quer dizer, um nome que representa a cultura, representa a irmandade. Eu acho que Piracicaba está de parabéns. Pessoas de relevância aqui na cidade, que fazem parte dessa comunidade, a qual eu, Capitão Gomes, eu tive a grande satisfação de ser o autor da propositura. E é uma alegria poder compartilhar esse momento com o senhor, atuante, sempre participativo, e que teve essa sensibilidade de criar essa grande semana, que é uma honraria a todo o povo árabe. Prazer em revê-lo, viu, capitão? Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, mesmo de coração, pela oportunidade e por tudo que vocês têm feito para Piracicaba. Um grande abraço. Parabéns. Obrigado, capitão. Olha, o senhor Paulo Sérgio Maluf, desde criancinha eu conheço como Sérgio Maluf, da Porta Larga. Essa homenagem é tão importante quanto valorizar a nossa história, porque o senhor pertence à história da cidade, à história do comércio. Os piracicabanos que vivem aqui desde criança, como eu, né? Nasci, a gente sabe o quanto representa a sua história. Parabéns, é uma justa homenagem. Obrigado, nossa. É emocionante ser convidado para um evento desse. Quando me falou que eu tinha sido escolhido, vamos dizer assim, eu fiquei muito feliz, porque é uma coisa que a gente guarda. Os avós, a gente não teve tanta assim intimidade com eles. Pouco que a gente se sabe é essa alegria que a gente tem de Zahles e Líbano, etc. Fiquei muito feliz. A sua família é de qual cidade do Líbano? Zahles também. Zahles. E evidentemente que essa família se estruturou no Brasil. É uma das histórias dos libaneses que fizeram gerações e gerações de trabalho aqui, né? Fizemos, Foi vamos dizer assim, foi uma coisa muito boa, foi uma expansão muito boa e todos bem. Isso que é importante a gente citar. Muito bom. Parabéns, prazer em vê-lo. Desde menino eu lembro, eu ia com a família, minha mãe, meu pai na Porta Larga. Vamos lá, vamos conversar. O Sérgio resolve. Eu estou contente, muito obrigado pela chance de falar alguma coisa e lembrar o nome dessa firma
que para mim dá muita saudade também, tá? Tá na história, né? Sim. Tá na história. Sim. A história é impagável, é inapagável. A gente ficou 85 anos lá. Agora, em 21, faríamos 100 anos, mas não deu para chegar lá. Muito obrigado pelo atendimento de você. E eu que te cumprimento mais uma vez por tudo que o senhor e a sua geração de empreendedores oriundos do Líbano fizeram por Piracicaba e, consequentemente, pelo Brasil. Parabéns. Muito obrigado, viu? Um abraço em casa também. Viva! Dr. Marcelo Marum, presidente da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, 117 anos de história e agora a Semana da Cultura Árabe. Sessão bonita, né? Com homenagens ao Paulo Sérgio Maluf, à professora Ângela Correia, quer dizer, muito justo tudo e hoje mais do que nunca a gente está percebendo o crescimento cada vez maior da nossa entidade. Marcelo, parabéns pelo trabalho, boa noite. Obrigado, Alexandre, obrigado e boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar falando com vocês, sempre é um prazer. E agora nós estamos comemorando aqui, fazendo a nossa festiva em relação à Semana da Cultura Árabe. Tivemos há pouco na Câmara de Vereadores, como você bem disse, duas homenagens, eu acho que muito justas, ao Paulo, que representa o comércio piracicabano, toda a nossa governador Pedro de Toledo, que é a nossa querida Porta Larga, e a Ângela, secretária de Educação, uma excelente profissional, uma guerreira, uma batalhadora, professora pós-graduada, mestre, doutora, enfim, e trabalhando com brilhantismo na pasta da educação, que tão importante, todos sabem que é para o desenvolvimento de um país. E hoje você deu uma bela notícia, não apenas a coletividade árabe, mas a Piracicaba, a sociedade adquirindo mais um imóvel e mais um na Rua Governador. Então, Alexandre, você acompanhou essa aquisição, todo esse trabalho que nós fizemos, é um diretor, assim como todos os demais diretores associados. Nós temos que nos reinventar sempre, nos adaptarmos às situações adversas, como essa crise que o país está enfrentando. Uma forma de poder ajudar cada vez mais os irmãos necessitados é criando uma estrutura, criando um patrimônio, uma segurança para que nós possamos fazer cada vez mais com segurança e manter também concomitantemente a cultura e as tradições árabes. Realmente foi uma conquista muito grande na Governador 584, salvo engano, onde funcionava a associação comercial. Após análise de vários imóveis, chegamos nesse e após muito trabalho, em especial também do nosso querido diretor, orador da sociedade, Elio Sefnade, conseguimos chegar no desfecho e a conquista de mais um imóvel. E olha, mais um na Governador, 2 imóveis agora na Governador, mais o terreno, né? Nós temos a conquista desse imóvel, do terreno, a reforma da nossa loja, que é abaixo da nossa sede, enfim, trabalhando, desenvolvendo os trabalhos de assistência, de ajuda aos irmãos mais necessitados e também nos fortalecendo para poder ajudar cada vez mais. Manteve a solidariedade e ampliou o espaço físico e também aumentou o patrimônio, o que é importante, o que é fundamental, principalmente com a história da nossa sociedade. Parabéns, Marcelo. Sucesso, um grande líder, um grande comandante, uma diretoria muito bem montada por você, mas se não fosse a sua liderança, o seu idealismo, a sua sensibilidade nas coisas, a gente não teria também, todo mundo estaria meio perdido. Você foi uma luz aí que deu um sentido às coisas. Parabéns e vamos em frente. Alegria para toda a cidade, porque a sociedade sírio-libanesa está no coração da cidade, né? Sim, estamos no coração da cidade, agradeço os elogios, estendo a todos os diretores, a todos os associados, a todos os presidentes que muito nos honraram nesses 117 anos, isso eu nunca vou deixar de enaltecer, ressaltar. Enfim, todos tiveram um trabalho importante para nós chegarmos com 117 anos de vida nessa situação bastante tranquila, né, que a sociedade chegou.
prazer e estamos todos alegres, felizes e emocionados com toda essa festa, com todo esse reconhecimento pela Câmara de Vereadores, pela população piracicabana e pela nossa colônia. Valeu. Valeu, abraço. Um abraço. Olha, a professora Ângela Maria Cassavia Correia, secretária municipal de Educação, com um currículo maravilhoso na área acadêmica, na área profissional também, no setor público, está aqui hoje recebendo o título benemérito da nossa Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa. Merecidíssima homenagem e reconhecimento às personalidades da colônia árabe que se destacam nas mais diversas áreas, e a senhora realmente tem, há vários anos, não é de hoje, demonstrado ali uma grande capacidade de trabalhar a serviço de Piracicaba e da coletividade. Parabéns. Como é que é a emoção de uma homenagem dessa, justamente da nossa colônia, da sua colônia? Boa noite. Olha, eu posso dizer para você que eu nunca podia imaginar receber uma homenagem dessa natureza. É absolutamente gratificante, não tenho nem como agradecer, tá, ter o meu nome indicado. Tá? E agora, eu posso dizer para você que me fez refletir muito, tá? Desde que eu fui informada, né, pelo presidente Maron, e eu fui buscar muito da história da minha família, né? E ao buscar a história da família, a gente vê a história de todo esse grupo sírio-libanês chegando no Brasil, né? Num primeiro momento passando por dificuldades e depois avançando, crescendo, se autoafirmando, né? E contribuindo cada vez mais, né? Já são mais de 120, quase 140 anos de contribuição efetiva dos sírios libaneses para o Brasil, né? Ajudando a construir o comércio e a indústria, né? Então, eu realmente fiquei muito emocionada. Tá, a senhora é de uma área também de crescimento e de desenvolvimento árabe, a área da educação, onde a senhora contribui sobremaneira, é mais um setor aí que passa a figurar entre tantos aqueles que os árabes têm influência. Sim, eu posso dizer para você o seguinte: meu pai, ele tinha 4 anos de grupo apenas, ele precisou começar a trabalhar muito cedo, né? Quando eu nasci, ele deu de presente uma coleção para mim, nenezinho, do Tesouro da Juventude, com TH ainda. E um dos melhores presentes que ele me deu, quando eu estava terminando o antigo primário, foi a coleção completa dos livros de Monteiro Lobato. Era um homem assim que ele teve pouca escolaridade, mas que lia muito e que investia muito na gente, em mim e nas minhas irmãs, né? Deixando bem claro que a educação era tudo, né? E que só através da educação é que realmente todos nós poderíamos crescer. Então ele já traz isso da origem dele, dos pais dele, né? E esse momento faz a gente lembrar tudo isso e ficar muito feliz. E realmente a educação familiar dentro de casa, né? O exemplo, talvez ele tenha sido o seu maior incentivador para seguir na educação, na carreira educacional. Com certeza, porque na minha casa não faltavam livros, sabe? O que eu sempre gostei muito de ler e tudo, mas livro não faltava. Aí incentivo a estudar. Tá? Eu acredito que ele, se tivesse podido estudar, né, ele teria se destacado muito, né? Mas ele teve que trabalhar cedo. Professora Ângela, olha, reconhecimento do prefeito Barjas Negre, que esteve participando da sessão, fez aí um pronunciamento muito importante, destacando a evolução dos números na Secretaria da Educação sob o seu comando. E isso tudo gira realmente boas perspectivas para a nossa cidade. O futuro fica muito melhor quando a gente sabe que o presente está bem cuidado. Parabéns, vamos em frente. Muito obrigado, agradeço muito. Dr.
Hamilton Sérgio Bissoli, procurador-geral do município de Piracicaba. Prazer revê-lo aqui num evento gostoso da gente estar presente, que é esse daqui da Semana da Cultura Árabe. Boa noite. Boa noite. O prazer é meu, Alexandre. Fazia tempo que eu não te via também. Eu sempre, quando posso, prestigio, porque, além de tudo, né, o presidente atual é o Dr. Marcelo Magro Marum, que vem a ser o meu procurador também, meu colega de trabalho, e que está fazendo um trabalho magnífico, brilhante, né, que a gente percebe o quanto hoje a sociedade ela tem o nome dela elevado a cada dia mais. Então é muito gostoso. E aqui agora estamos numa noite festiva, né, comemorando 117 anos da sociedade sírio-libanesa. E assim, a gente deseja que esses anos se multipliquem e se multipliquem cada vez mais. E são dois homenageados hoje que têm cada um na sua área uma importância maravilhosa para Piracicaba, né? Puxa vida, além disso, temos aí hoje o Paulo Sérgio Maluf, que é o meu irmão, é meu amigo querido, e também a professora Ângela, que também é secretária, é minha colega de trabalho. Então, foi um prazer imenso participar hoje desse evento. Vamos falar de Piracicaba. Você que comanda a Procuradoria-Geral do município é conhecida como o pulmão da administração municipal. É isso mesmo, Sérgio? Pois é. Apesar de ser uma secretaria meio, né, você percebe que tudo passa por ela. E eu tenho a gratidão ao prefeito Barjas Negre de ter me colocado desde a primeira gestão. Eu fiquei de 2005 a 2012 e agora ele me convidou novamente para fazer parte de sua equipe. Então assim, me sinto muito honrado com esse convite, porque não é fácil administrar uma cidade. E você tem que ter realmente conhecimento, você tem que colocar suor, você tem que colocar lágrimas. E assim, para você ver uma cidade crescer, depende muito desses profissionais que o prefeito Barjas, que também me honra de ter escolhido. Quais os desafios maiores que você acha que a cidade enfrenta nesse momento da história do Brasil? Com certeza, como todos, a falta de recursos. Mas mesmo assim, passando por tudo isso, Piracicaba é uma das cidades ainda que pode dizer que ela não deve a ninguém. Ela, é óbvio que está faltando recurso para novos investimentos, porém nós estamos colocando as finanças em dia com muita austeridade, com muita retidão, cortando aquilo que pode, porque nós pegamos a Piracicaba quando nós tínhamos devolvido com crédito. Quando nós pegamos de volta, a prefeitura estava com débitos. Então, o prefeito Barjas veio contingenciando e já praticamente em 2 anos ele está diminuindo mais do que 50% do débito. E é um trabalho que às vezes não aparece, mas que é bom que seja falado o que está sendo feito, né? Com toda certeza, né? E assim, ainda mais a minha secretaria, né? A Procuradoria, ela não tem grandes obras, ela não tem assim placas para dizer que ela fez aquilo e deixou perpetuado, mas as atitudes, aquilo que tudo que navega por todas as secretarias, com certeza passa pela Procuradoria. Prazer em falar contigo. Vamos nos encontrar mais vezes. Aí fazia tempo que eu não gravava aqui uma entrevista, não conversava com você. Um abração, viu? Eu que agradeço, Alexandre. Estou sempre às ordens, sim. Vamos nos encontrar cada vez mais. Vamos lá. Vamos ver mais detalhes agora aqui. Festa da Semana da Cultura Árabe, Sociedade Sírio-Libanesa.
gente que gosta de futebol, o final de semana teve sensações diferenciadas, né? O 15, infelizmente, perdendo nos pênaltis para a Inter de Limeira, impedindo o seu acesso à Série A1, ao Paulistão no ano que vem. O 15 é o pioneiro da lei do acesso. A Inter não é. O 15 tem uma equipe muito bem estruturada, com bons jogadores, bom investimento. A Inter não tem. Mas no futebol, o que às vezes decide o jogo é o chamado imponderável. E esse imponderável esteve presente no Barão na noite do último sábado. O 15, infelizmente, não conseguiu chegar lá. Mas é importante não perder o entusiasmo, não perder o foco, e é necessário que haja, a partir de agora, a manutenção dessa vibração da torcida piracicabana. Esse time precisa não apenas da torcida nos momentos decisivos, mas a partir de agora, reinício de uma nova jornada, logo tem a Copa Paulista, o 15 vai precisar do torcedor e nós temos uma vantagem aqui em Piracicaba. A torcida do 15 não é torcida só de partidas decisivas. O torcedor do 15 está junto com o 15 em todos os momentos e isso pesa muito. O presidente Arnaldo Bortoleto, sua diretoria, vão ter evidentemente que agora continuar esse belo trabalho para dar cada vez mais condições para o 15 chegar lá. E olha que o presidente já fez um grande trabalho até aqui, está há pouco tempo na presidência do clube, mas já demonstrou muito trabalho e muita personalidade para fazer as coisas serem melhores. E o outro fato do futebol é a festa do Corinthians, o tricampeão paulista. Eu quero aqui, nessa comemoração do Corinthians, tricampeão paulista, eu quero aqui fazer menção a dois personagens. Primeiro, ao técnico Fábio Carille, que já tinha feito o Corinthians ser campeão brasileiro, bicampeão paulista, foi para uma aventura, entre aspas, lá na Arábia Saudita, voltou antes de um ano de volta aqui para o Corinthians, ele voltou para o Corinthians voltou a ser campeão. Não é milagre, não é mágica, é trabalho. É trabalho feito com muita transparência e, acima de tudo, com muita sabedoria. O Carille sabe dialogar, o Carille sabe trabalhar o grupo em termos de união, em termos de fortalecimento. E isso pesa muito no futebol, assim como em toda a vida. Parabéns ao Fábio Carille, campeoníssimo. Campeoníssimo também o goleiro Cássio, goleiro remanescente daquele time campeão do mundo de 2012. O Cássio é a diferença do Corinthians. As pessoas podem comparar o time do Corinthians com qualquer outro time superior tecnicamente, mas quando se vai comparar o goleiro, o Cássio sempre vai fazer o Corinthians ser mais forte. Quem faz o Corinthians ser forte hoje é o Cássio no gol, que faz a diferença. Era isso que eu tinha que dizer. Parabéns ao nosso Coringão, tricampeão paulista com todos os méritos. E o nosso programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Tchau, gente, valeu, fica com Deus!